Olá, pessoal. Vamos começar com as orações subordinadas adjetivas, tá? Assim como as orações subordinadas substantivas, elas também exercem uma função sintática. A função sintática das adjetivas será de adjunto adnominal, tá bom? Então vamos lá. São subordinadas às adjetivas as orações que equivalem a adjetivos dos períodos simples, geralmente na função de adjunto adnominal. A oração adjetiva que pode aparecer em duas posições, na oração após a oração principal, ou seja, no final da oração principal, ou intercalada a ela. Então vamos ver aqui, ó, período simples. O brasileiro é um homem trabalhador. Esse trabalhador eu posso transformar em oração, tá? É só eu colocar um verbo no lugar de trabalhador, eu ponho que trabalha. Então veja assim, ó, o brasileiro é um homem no primeiro período, segundo período, que trabalha. Por que ele se transformou num período composto? Porque eu tenho dois verbos, eu tenho é na primeira e tenho trabalho na segunda, trabalha na segunda, tá? Então veja que o trabalhador se transformou numa oração, que trabalha. É só colocar um pronome relativo e transformar o adjetivo lá de cima num verbo. Então veja aqui como é que ficou. O adjetivo trabalhador do período simples caracteriza o substantivo homem. No lugar desse adjetivo foi empregada a forma verbal trabalha, antecedido do conectivo que, ou seja, do pronome relativo que. A característica trabalhador passa a ser expressa por uma oração subordinada adjetiva, tá? As estruturas ficaram diferentes, mas os sentidos são semelhantes. Então, você troca o adjetivo por uma oração, tá? Transformando o adjetivo lá em cima em verbo e antes desse verbo vem um pronome relativo, ok? Mais um exemplo aqui, ó. O político corrupto não merece nosso voto. O político que é corrupto não merece nosso voto. Veja que aqui ela está intercalada, tá? É um exemplo. A anterior veio no final e aqui a oração adjetiva está intercalada na oração principal. Quem que é a oração principal aqui, ó? O político não merece nosso voto. Essa é a oração principal. A oração adjetiva que é corrupto. Então, o adjetivo corrupto do período simples caracteriza o substantivo político. Com o acréscimo do conectivo que e do verbo ser, que é o formou-se uma oração com adjetivo corrupto. Então, ó, a característica corrupto passa a ser expressa por uma oração subordinada adjetiva, tá? As estruturas são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Veja que antes do que eu tenho o substantivo político, né? Se eu fosse desmembrar essa oração, ficaria assim, ó, o político não merece nosso voto, o político é corrupto, unindo em uma única oração o político, que é corrupto, não merece nosso voto, certo? Quais são os conectivos das orações adjetivas? São os pronomes relativos, por isso que primeiro eu falei sobre pronome relativo para depois falar sobre as orações subordinadas adjetivas, tá? E quais são os principais pronomes relativos que nós vimos? O qual, a qual, os quais, as quais, que, quando ele puder ser substituído pelo pronome o qual, a qual, os quais, as quais. Isso a gente faz para não confundir esse que com a conjunção integrante das subordinadas substantivas. Lembra que nas subordinadas substantivas tem a conjunção integrante que. Aqui, esse que é um pronome relativo, dá para substituir por o qual, as quais, tá bom? O quem usado para pessoa, onde, quando eu me refiro a lugares, o cujo, cuja, cujos, cujas. Olha os exemplos aqui, ó. Aqui estão os livros dos quais lhe falei. O de aí, ó, o dos é o de mais os, né? Há situações que nos deprimem. Veja aqui, ó, esse que eu posso substituir por as quais. Há situações as quais nos deprimem.
este é o homem a quem devo favores. Olha lá, gente. Homem, pessoa. Então, qual o pronome relativo que eu vou usar? Quem. E antes do quem, sempre vai ter uma preposição. No caso aqui, é o a, tá? E a casa onde nasci ainda está lá. Casa, estou falando de um lugar, portanto, o pronome relativo onde. Também, em algumas situações, virá o em que a casa em que moro ou em que nasci ainda está lá, tá bom? Classificação das orações subordinadas adjetiva. Ela se divide em duas, a adjetiva restritiva, que são as que caracterizam o termo antecedente, tornando seu sentido de modo mais restritivo, limitado, e as orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, vamos ficar aqui na restritiva por enquanto. Olha o exemplo. Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. Primeira oração, os médicos merecem nosso respeito. A oração adjetiva está intercalada aí, ó. Que são profissionais conscientes. Nessa frase, o termo antecedente médicos foi tomado no seu sentido restrito, porque nem todos são considerados conscientes. Então, somente aqueles que são conscientes é que merecem o meu respeito. Então, veja que a oração subordinada adjetiva aí, ela está restringindo o sentido de médico, ok? Então, como é que eu classifico essas orações? A primeira oração é a oração principal, os médicos merecem nosso respeito. A que está intercalada vai ser classificada como oração subordinada adjetiva restritiva. Gente, veja que antes do que, de novo, do pronome relativo, eu tenho a palavra médicos, eu tenho um substantivo aí, tá? Então, se você fosse me desmembrar a oração em duas orações, ficaria assim, ó. Os médicos merecem nosso respeito, os médicos são profissionais conscientes, ok? Ficando uma só, os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. E vem as orações subordinadas adjetivas explicativas, são as que caracterizam o termo antecedente, tornando seu sentido mais amplo, tá? Os médicos, vírgula, que são profissionais conscientes, vírgula, merecem nosso respeito. Veja que aqui a palavra médicos vai ter um sentido mais amplo, são todos são considerados conscientes e todos merecem o meu respeito. Eu não estou restringindo, estou amplificando o sentido da palavra médicos. Ó, aqui o termo antecedente médicos é tomado no sentido mais amplo. Todos eles são tidos como profissionais conscientes e, portanto, merecedores do nosso respeito, tá? Então, nesse período composto, eu tenho duas orações. A primeira oração, que é a oração principal, os médicos merecem nosso respeito, e a segunda oração, que está entre vírgulas, oração subordinada adjetiva explicativa. O que diferencia uma adjetiva explicativa da restritiva é justamente isso, gente. A explicativa vem entre vírgulas, tá? A única diferença estrutural entre uma oração e outra é essa. A explicativa é separada por pausas, geralmente vírgulas. Às vezes vem os travessões, mas o mais comum é a vírgula, tá? Então, se a oração estiver entre vírgulas ou após uma vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá bom? A restritiva não tem vírgula, a explicativa vem entre vírgulas, beleza? É só essa diferença estrutural de uma oração e de outra, certo? É isso, pessoal. Beijos.